De Repente Mãe, com Luana Borba. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe. Nesse período do ano, tem muitas famílias que estão enlouquecidas em busca de uma escola, onde os nossos filhos vão estudar. Pois é, enquanto tem muita gente perdida, tem as mães que sabem exatamente onde querem que os filhos estudem. Mas às vezes, essa escola não está preparada para as demandas específicas da família. Às vezes até a unidade de ensino está pronta, mas a gente não tem como pagar por tudo isso. E aí fica aquela pergunta, né? Onde é que o seu filho vai estudar esse ano? A gente, durante a semana, falou nas redes sociais sobre esse assunto, por isso eu quero aproveitar para convidar você também a ficar atento às nossas redes sociais para participar, para que a sua mensagem faça parte aqui do nosso Pod De Repente Mãe, @pod.derepentemãe, está aqui na tela para você seguir a gente. E quem sabe até você contando a sua história, vem parar aqui no nosso estúdio para contar a sua experiência da maternagem, da maternidade. Pois bem, falando sobre educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 53, ele diz que é direito da criança a igualdade de condições, tanto para o acesso quanto para a permanência da criança na escola. A questão é, será que na prática isso funciona? Funciona sempre? Eu vou dizer para você, é um grande desafio. A gente vai falar muito ao longo desse papo de hoje, porque nós temos duas mães hoje para conversar e contar suas experiências. São mães atípicas que passaram por muitas situações que pode ser que você já tenha enfrentado também. Então, com muito prazer, eu recebo hoje a Cirlane, que é mãe do Tomás, esteve com a gente na primeira temporada. Obrigada. A Cirlane esteve com a gente na primeira temporada do De Repente Mãe, falando sobre ser uma mãe atípica, porque o Tomás tem T21. Isso. E aí hoje a gente vai falar de um outro ponto que eu sei que é bem sensível também, que é a educação, né, Cirlane? Delicado o assunto, hein? Demais. Seja bem-vinda. Pode Obrigada. sentar que a gente vai ter mais uma parceira hoje. Vem pra cá, Rayane. A Rayane também é uma mãe atípica. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu gostaria muito de ter te conhecido numa outra circunstância, porque a Rayane, as duas são muito ativas nas redes sociais. Pode sentar, Rayane. E ela foi para as redes sociais para falar de uma situação nada agradável, nada certa, nada justa que aconteceu com o filho dela. Então hoje, ao falar de educação e de inclusão, eu quero contar com a sua empatia. Empatia é quando a gente tem a condição de se colocar no lugar do outro. Porque não é fácil, não é simples ser uma mãe atípica. Eu nem gosto muito desse termo. Porque, enfim, cada criança tem um tempo, né? Mas as pessoas colocaram essa terminologia do atípico porque o desenvolvimento neurológico ele não é na mesma velocidade, no mesmo tempo das crianças consideradas típicas. Então aqui a gente está falando de TEA, o autismo, a gente está falando de Down, a gente está falando de TDAH e tantas outras situações que existem que de repente pode ser o que você também passa na sua família. Eu queria começar com você, Rayane, para a gente falar um pouco sobre como é que foi a tua introdução no mundo da educação com o Benício? Hoje ele está com 4 anos. Hoje ele está com 4 anos, ele entrou com 1 ano e 3 meses. E como ele vinha era um bebê de pandemia, né? Só teve contato com os pais, só teve contato com família após 3, 4 meses de vida, porque eu morria de medo. E aí a gente começou a desconfiar, porque a mãe de primeira viagem, ela começa a desconfiar em alguns itens, os primeiros itens, vamos dizer assim. E um primeiro item é a fala. Aí começam os, né? Vamos, vai socializar, vai ver os coleguinhas, vai melhorar, vai começar a ter mais interesse da fala de novo e tal. Aí, então a gente pensa logo nessa socialização. A adaptação dele foi rápida, boa, sem choro, sem muito estresse. Então, acreditei que ele estava numa boa escola e vamos começar a idade escolar dele. Então, vamos lá. A gente tem a Rayane que chegou com 1 ano e meio, colocou o Benício na escola, achando que até então estava tudo ok. Cirlane, Tomás, como foi o início da vida escolar dele? Então, o Tomás, ele já foi num processo, eu já fui entrando com o pé no freio, né? A descoberta da síndrome de Down já foi intrauterina. Então, eu já sabia que o Tomás já ia nascer com síndrome de Down e baseado em saber que uma criança que vem com um combo de situações que a gente precisa cuidar, eu já sabia dos atrasos de desenvolvimento, né? Então, quando eu fui
para a escola, já não foi nem a motivação, a primeira foi por mim, foi pela fono. E ela disse, isso foi no mês de julho daquele ano, ela disse, Cirlane, é o momento de você colocar o Tomás na escola, eu acho que tem uma oportunidade, porque a gente quer realmente estimular a fala, né? E qual era a idade dele? Naquela época ele tinha 4 anos, de 3 para 4 anos, né? Ele já estava ali era em julho, né, de 2022 para 23, era isso mesmo. Ele ficou uns 3 meses, porque quando a criança entra na escola, ele entra também vem as viroses, né? E aí eu não consegui pegar aquele ano, que já foi pela metade, né? Já não consegui sentir se é aquilo mesmo, né? E a gente começou o ano de 2024, agora vamos ver de verdade como que vai ser. Mas o que você buscou numa escola para atender as demandas do Tomás? Eu buscava como todas as mães vão, né? Na verdade, quando a gente entra na maternidade, a gente vai conhecendo o caminho do meio aos poucos, né? E eu buscava justamente uma interação social dele, eu buscava esse desenvolvimento por neurônio espelho, que as crianças têm muito, né, porque eles têm uma capacidade muito grande de desenvolvimento, e também porque a criança ela tinha que entrar na pré-alfabetização, né? Então acho que já estava bem no momento. E foi isso que eu busquei na escola. Mas nessa escola ele já tinha que ter o apoio de uma mediadora, alguma coisa específica, diferente do que a gente está acostumado a ver para crianças típicas? Não por conta da necessidade de demandas, porque veja, quando a criança ela está naquele período de pré-alfabetização, ela não tem uma demanda ali muito exigente do pedagógico, né? Então, na minha cabeça, cabia assim, bom, ele vai entrar com uma mediação escolar no momento que tiver essa alta demanda pedagógica, que aí precisa contar para ele, né, o que fazer e como fazer de uma forma diferente, até que ele realmente consiga pegar o gancho como as outras crianças, né? Então, como é um mundo muito lúdico ainda, eu achava que não tem necessidade, né? Então, quando surgiu a necessidade da mediação, foi por uma questão de escolha familiar mesmo, uma decisão familiar, porque a gente queria ter um feedback, né, se aquilo que tinha que ser feito estava sendo executado, né? É o básico bem feito, né? Então, como eu não tinha esse feedback, eu comecei a colocar, como me deixaram colocar a mediadora, né? Porque tem escolas que tem isso, né? Mas você pagava a mediadora? Eu pagava a mediadora. Aliás, eu fiz uma seleção, né, de professoras, porque no meu caso, eu queria uma professora, né, que entendesse do processo de alfabetização. Então, eu fui um pouco mais além, né? Eu fiz um processo seletivo com a minha psicopedagoga que me atende, né, fora de Manaus. A gente fez diversas entrevistas com profissionais, professoras mesmo, né? E nós pensamos uma professora e eu queria que ela entendesse o que tinha que ser feito. Porque, veja bem, a mediação na escola, ela necessariamente não precisa ser feita por uma professora. Pode ser uma AT, e essa AT não tem uma regulamentação se ela precisa estar profissionalizada ali, não existe uma exigência legal. Ela faz um curso ali de tantas horas com uma outra supervisora e pronto. Ok, estou capacitada e vou ali mediar aquela criança, né? Então, assim, a minha demanda era muito mais pedagógica, que eu pensava na época, do que uma demanda de regulação de comportamento, hiperatividade, sensoriais, que não me achava, exatamente. Nós temos demandas diferentes, porque nossas crianças são diferentes, então cada um na sua demanda. Então, essa foi a minha escolha, esse olhar de ter uma professora que entenda o que fazer e como fazer. E aí, é por isso que eu digo para você de casa, a Cirlane, ela é muito atenta a isso e ela junta mães mesmo para ensinar essas mães ao que elas devem ficar atentas nisso. E é importante que a gente saiba quais são as demandas, as necessidades dos nossos filhos. No teu caso, Rayane, você demorou para ter o diagnóstico, então demorou para entender que ele precisava qual era a necessidade de uma ajuda para a regulação. Perfeito. Quando foi que veio essa noção de que ele precisava? Só de investigação foram 6 meses. Então, quando a gente está na investigação, a mãe tem esperança. Não quer, né? Toda mãe não quer. Tem a fase da negação que a gente passa? Tem muitas mães que demoram para ter, mesmo com vários sinais, falam, não, tem a parte de negar.
de não aceitar, de não entender a procura, a investigação, de ir atrás de profissionais. Existem muitos casos. Eu não. Eu já vi o primeiro e falei, quero ir agora, quero saber o que é para fazer, onde que é, para onde que eu vou, com quem eu falo, qual profissional que busca, tem aqui em Manaus, onde é que é, para onde que vai. E nesse momento você também se vê um pouquinho, começa a solidão da mãe atípica. Porque quando você olha para o lado, quem são seus amigos, suas amigas da maternidade, de mãe de barriga que a gente fala? Não tinha nenhuma mãe, amiga minha, que era mãe atípica. Então eu vou perguntar para quem? E aí eu tinha... Olha, eu vou te falar que eu te entendo total, porque tem dia que eu digo... Eu vou contar para vocês um pouco de bastidor. Também. Eu conheci a Cirlane na equitação, que o Tomás faz ecoterapia e o Vinícius faz equitação como uma terapia também. E aí a gente acabou se aproximando muito, já teve dia, e a gente se encontrou todo sábado, né? É verdade. E aí já teve dia de dizer, Cirlane, fiquei com vontade de te ligar essa semana, porque tem conversa que a gente não consegue ter com outras mães. É real. Só mãe atípica para mãe atípica. E foi assim que você chegou nela também, né? O dia que a gente se encontrou, eu nunca esqueço da frase dela. Mãe atípica se encontra no Calvário. Eu falei, caraca. É isso mesmo. É isso, Cirlane. Eu falei, cara, porque a gente se conecta de uma forma que os assuntos, eu nunca tinha falado com ela na minha vida. Nem com as minhas melhores amigas hoje de infância eu fico 1 hora no telefone. Quanto tempo a gente ficou no telefone? Quase 2 horas. E então, você que é mãe atípica, se liga porque aqui o papo vai ser para você especificamente. Para quem não é mãe atípica, fique atenta, porque assim, tem muitas situações que a gente vai tratar aqui hoje que também impactam no seu filho, na sua forma de olhar para a educação. Então vamos lá, a gente está falando aqui de síndrome de Down, a gente está falando aqui de autismo. Eu tenho um filho com TDAH e a gente ouviu uma mãe também, que a gente vai colocar agora o vídeo, da experiência dela nessa busca também. O que ela estava observando na escola para conseguir escolher onde colocar o filho para estudar. Vamos ouvir. Me chamo Solange, sou mãe de uma criança de TDAH com déficit de atenção. E a minha maior dificuldade em procurar uma escola que atendesse a necessidade do meu filho é um corpo docente que esteja preparado para receber o meu filho e atender às suas necessidades. Não é uma caminhada muito fácil, né? Mas a gente caminhando e a gente colocando a prioridade que é o nosso filho, a gente encontra ainda escolas que acolham eles como devem ser, né? Eu sei que muitas mamães ainda estão em busca, né? Mas eu achei a escola que atenda a necessidade do meu filho e que, graças a Deus, ele tem se desenvolvido muito bem. Bom, então estamos todos aqui dentro das nossas necessidades, né? A gente sabe que não é fácil, que rola essa dúvida, será que Manaus tem um profissional especializado? Quando você teve o laudo e disse assim, ele vai ficar nessa escola, o que te fez tomar essa decisão? O diagnóstico é só o início. Agora começa uma luta de adaptação, de saber que material que ele vai usar. Ele usa o material de todo mundo? Como é? É esse mesmo material? Ele vai entender o mesmo material de todo mundo? E aí você começa assim, a pesquisar, a interessar. E aí você pensa, aí começam as lutas das mães atípicas. Porque quando você procura um profissional, você entende que ele vai te direcionar. Fala assim, olha, isso aqui é assim, né? Você faz, né? E aí a gente entende que tem escola, que tem muitas escolas que não estão preparadas, não existia a mediadora. Inclusive, eu não tinha, ele não tinha. Então a escola poderia falar assim, olha, então ele é autista, né? Todo autista, toda criança atípica precisa de uma mediadora, porque precisa ter um acompanhamento. Não, você pesquisa, você começa a pesquisar e fala assim, precisa de uma mediadora. Precisa de uma assistente terapêutica. A escola não vem te falar. Cirlane, você fez muitas pesquisas e eu sou muito orgulhosa do que você faz, sabe? Obrigada. Acho que eu nunca te falei isso, porque é tão difícil encontrar uma mãe que tenha conhecimento e tempo. A gente sabe que nem todas têm. A gente sabe que, de repente, você que está nos assistindo agora diz assim, mas eu não consigo, não tenho tempo, eu tenho 3, 4 filhos, eu tenho trabalho de 10 horas por dia, porque tem deslocamento e tudo mais, então eu passo 10 horas por dia fora. E a gente sabe que existem muitas situações diferentes em cada família. Sim. Mas a gente precisa
beber das fontes que conseguem trazer algo para a gente, compartilhar. E a Cirlane, ela faz muito isso. Você conseguiu se debruçar sobre as necessidades e as demandas do Tomás. E eu, por exemplo, descobri, não tem um ano, o PEI. A gente conversou. Porque tem escolas que nem sabem como fazer o PEI. Você já ouviu falar em PEI? Plano de ensino individualizado. O plano de ensino individualizado, porque você falou de um ponto muito importante, a sua pergunta. Ele vai usar o mesmo material que os outros, porque cada criança que tem uma necessidade atípica, neuroatípica, ela tem uma velocidade diferente e vai reconhecer coisas diferentes. Você basicamente se debruçou sobre isso e você foi aprender para poder cobrar e ensinar o Tomás, né? Na verdade, assim, quando tudo começou lá atrás, quando eu falei que o Tomás ia entrar na escola, coincidentemente, eu encontrei em rede social a Max, que é a minha psicopedagoga hoje, que, para mim, é aqueles anjos que Deus manda no caminho da gente e que diz, olha, o caminho é por aqui, faz isso ou faz aquilo. Quando eu vi essa live, eu vi a primeira vez a palavra PEI. Eu falei, opa, o que é isso, né? Porque o menino estava na escola e ninguém nunca me contou na escola o que é isso. Não chegaram pra gente. Aí no dia da reunião com a escola, eu cheguei para a professora na humildade. No dia da reunião eu disse assim, olha, eu queria falar sobre o PEI. Ela, PEI? Para dizer que ela não sabia, ela disse assim, você tem que ver isso lá na coordenação. Não era a resposta esperada. Então eu cheguei com uma outra profissional que me atendia na época, eu disse assim, olha o PEI. Ela disse assim, PEI? Vou ver na escola. Aí eu falei, também não era a resposta esperada. Porque o PEI, gente, ele tem que ser feito pela tríade, pela escola, pela família, né, e pela equipe terapêutica. Perfeito. Né? Porque, afinal de contas, se eu tenho uma criança, vou falar da minha criança, é uma criança que tem uma condição atípica de um rebaixamento cognitivo. Então, como é que aquela criança vai aprender? Às vezes, a criança não tem força o suficiente para pegar um lápis. E não é preguiça, gente. Às vezes, ela não tem aquela força muscular. Né? Então, a gente faz o quê? Uma adaptação. Pega um plano inclinado. Se ela não escreve assim, vamos ver se ela escreve não pode assim. Ser assim, por exemplo. Não. A dele, ele tinha um plano inclinado. Quem foi que percebeu? O terapeuta ocupacional. Foi lá, olhou, faz as observações. É importante toda a escola deixar que a equipe terapêutica vá lá e faça com o seu olhar. E a gente está aqui trazendo essas informações para você, porque de repente você não tem esse conhecimento. Então, aprende um pouquinho com as experiências dessas mães e também com a psicopedagoga que a gente conversou para alertar o que é que as mães precisam ficar atentas na hora de fazer a escolha da instituição de ensino. Quando nós estamos buscando uma escola, o que nós temos que prestar atenção? Então, número 1, se a escola ela é acessível no formato da parte arquitetônica. Prestar atenção no mobiliário, carteira, cadeira, lousa e até nas cores de paredes, janelas e cortinas. Normalmente as escolas têm mesas brancas e as luzes são brancas e essa luz ela estoura na mesa e para as crianças com deficiência que já apresentam uma tensão reduzida faz com que essa luminosidade na mesa atrapalhe visualmente a criança e neurovisualmente essa criança começa a apresentar uma dificuldade em aprender porque aquele estímulo faz com que exista um bloqueio na aprendizagem. Um ponto específico para as famílias com filhos com deficiência. Verificar se a escola libera a visita dos profissionais para a orientação e se essas orientações são seguidas, se a escola libera acesso desse professor, principalmente com o psicopedagogo, para ajuda nas orientações das adaptações e também no dia a dia dessa criança para um melhor manejo no processo de aprender. Já é uma boa ajuda, né, para a gente começar a perceber quais são os pontos principais na hora de escolher a instituição de ensino. Mas você está percebendo aqui com a gente que, assim, por mais conhecimento que haja, por mais discernimento que haja e até condição financeira, muitas vezes o cenário que a gente julga estar correto não condiz com a realidade. Nas redes sociais eu fui perguntar sobre essa questão, né, dessa busca pelas escolas. E aí teve uma mãe, a Keila, que disse assim, infelizmente,
Meu sobrinho está com 9 anos e ainda não sabe ler. A Andréa Moura disse, é um processo bem difícil, até porque você só vai saber se é o lugar ideal depois se a criança estiver lá. Então, Cirlane e Rayane, a gente tem aqui, informação vocês têm, um poder aquisitivo que é maior do que a grande maioria vocês têm, mas infelizmente nem por isso vocês tiveram êxito, sucesso nas primeiras escolhas que fizeram, né? Rayane, falando com você do que você viveu, que inclusive virou reportagem aqui na TV Norte. Verdade. Que coisa. Conta Coisa que como foi que você percebeu que tinha coisa errada acontecendo na creche em que seu filho estava matriculado? Eu consegui uma assistente terapêutica minha, da clínica, fornecida pela clínica, fornecida por nós, né, no caso, para acompanhar dentro da escola. E aí é uma pessoa de fora. Quando é uma pessoa de fora, ela vê os detalhes. Ela vê coisas que a escola não vai te contar. Que coisas? Então, começaram assim. Ayane, cheguei no refeitório e o Benício estava sozinho na outra mesa. Isolado. Uai, como assim? O Benício sozinho? É. Quando eu cheguei, elas começaram a se arrumar e tal. E eu falei, não. E aí a assistente terapêutica me fala que ele não tinha inclusão ali. Não tinha. As outras professoras auxiliares, elas sempre chegavam perto de todos os alunos, menos do Benício. Né? Por quê? Porque existe aí começa a inversão, né, dessa situação. Tem assistente terapêutica, chegou, entrega o Benício para ela. É só dele, é só dela. Não, ela está ali só para fazer essa mediação, ela está ali só para fazer correção de comportamento, ver o que já está sensorialmente muito forte para ele. Não, e não tinha, era só com ela. Então ele ficava meio que já isolado e ela ali tentando colocar. Ela falou, Ayane, não tem. Eu falei, vamos observar, vamos observar, vamos observar. O dia fatídico foi o dia de uma apresentação. Era interna a apresentação, era dentro da escola. E ele sempre participou. A gente entrou, né, na escola, essa auxiliar, a mesma, que tinha a situação do refeitório, pega o Benício e leva. Nós, pais, éramos encaminhados para outra sala, enquanto eles faziam a situação ali de se vestir e tal. E a gente ia para outra sala. Mas essa sala era longe, não dava para ver onde eles estavam. Então eu fui encaminhada para lá e ele foi encaminhado para essa sala. Tá bom, tudo bem. No dia seguinte, a assistente terapêutica me chama, Ayane. Quando eu cheguei lá, o Benício estava na outra sala sozinho. E toda a turma na sala da frente. Ele não se apresentou? Aí eu falei, Ele se apresentou, só que demorou muito. Elas pediram para chegar 8 horas, a apresentação foi, 9 horas da manhã. Mas tudo bem, na hora que entrou, estava entrando tudo com uma foto, mães, uma foto, cuidado com foto. Cuidado com que fala que tá tudo bem. Porque tem uma foto dele e fala assim, tá tudo bem, ele com a turminha, né? Só ele que não tava, uma foto montada. Então tá lá a turminha e fala assim, nossa, tá tudo bem. Se não fosse assistente terapêutico, eu jamais ia saber. Então, na verdade, o que acontecia é que, enquanto você não estava sabendo, ele ficava isolado dentro da escola. Dentro da sala. Todos os vídeos que eu vi, no dia que eu vi ao vivo, que eu falei, deixa rolar, ninguém chama atenção. Cheguei na sala de diretor, estava lá ao vivo. Ele estava no cantinho, sozinho lá, e a assistente terapêutica desesperada atrás dele, tentando colocar, tentando realocar, e elas passavam por cima, assim. E esse caso hoje está na justiça, por isso que a gente não pode nem entrar em tantos outros detalhes por causa dessa questão. Cirlane, você acabou tirando o Tomás da escola, também após perceber situações como, assim, tá tudo bem, mas no fim das contas não estava tudo bem lá dentro, né? O coração de mãe sente também, né? Quando a criança é muito pequenininha, que a gente coloca nosso alecrim dourado na escola, ele tá ali tão pequenininho e você não tem muitas demandas, porque ali é muito mais um maternal, né? Um berçário, sei lá o quê. Mas quando começa a abrir as demandas da criança e você começa a perceber, sabe, aquilo que tua criança dá conta de fazer, aquilo que ela ainda não dá conta de fazer e aquilo que precisa ser feito para que ela possa dar conta de fazer de forma adaptada, né? E por isso que eu já entrei, né? Eu já sabia do meu passivo, eu já entrei com, bom, vamos botar a minha assistência, né? A minha assessoria de inclusão, que sabe o que fazer e como fazer, e vai dizer para a escola,
faça isso, faça aquilo. O material do Tomás era todo... Você chegou a ouvir da escola, a gente não vai investir nisso? Não com essas palavras. Ou não claramente? Sempre é uma coisa muito velada? Não com essas palavras, porque assim, é sutil. A lei não me obriga a adaptar material. Eu ouvi isso. Você sabe que eu até trouxe aqui o ECA, que é uma edição especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz algumas coisas muito importantes, né? Primeiro que a criança tem direito à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E aí ele tem uma parte que é muito delicada, que diz assim, o artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Quer dizer, é muito difícil você tomar uma decisão de tirar uma criança da escola porque tem que estar matriculado. É um direito essencial da criança. Então, você decidir tirar da escola num momento ali em que é um meio de ano, um período meio estranho para a gente fazer uma adaptação num outro lugar, realmente requer vamos pensar se é isso que realmente a gente precisa. E você percebeu que ali não tinha mais jeito. Então, é aquilo que eu queria te contar. Porque assim, nós como pais, nós somos responsáveis pela nossa criança, né? Eu já disse isso no nosso outro podcast, que o futuro das nossas crianças atípicas, eles dependem do hoje. Por isso que existe essa palavra da intervenção precoce. Quando você descobriu o autismo, eu quero saber o que fazer e como fazer. Quando a gente fala das crianças em geral, a gente tem algo, eu, você e a Rayane, todas as mães atípicas, algo que depõe contra a gente, que é o tempo. Então, assim, existe algo chamado poda neural. Existem momentos da vida de desenvolvimento infantil que existem os cortes. Aquilo que, digamos, pejorativamente falando, aquilo que não foi aproveitado, descarta, sabe? Aquilo que não se usa, se atrofia. Então, aquilo que a gente tem de atraso vai ficar mais potente. Vai ser o atraso do atraso. Então, quando eu penso na minha criança e eu sei que ele tem esse passivo, exatamente, eu preciso correr contra esse atraso de desenvolvimento. Então, é no momento que a gente está rema o tempo inteiro, corre. Todos os lados. A gente não pode esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, eu disse assim, preciso mudar a vela do barco, porque a gente tem essa neuroplasticidade, essa poda neural, e a gente vai precisar mudar. Então, Rayane, você resolveu trocar de instituição. E foi num período também, em março, foi finalzinho de março que aconteceu. Então, eu já tinha todo o material escolar, já estava tudo comprado. Gente, eu imagino o gasto, porque, olha, eu fiz agora as compras do material escolar do Vinícius, eu fiquei louca, porque só de livro, ele vai para o primeiro período. Eu gastei R$1.800 de livro. Eu sei que a gente está falando aqui que tem uma grande parcela das mães que estão na rede pública, mas que a rede pública também demanda algumas compras de materiais que são diferentes, a lista é diferente, mas enfim, tem essa demanda e muitas mães que nem conseguem escola. Só para dizer para vocês aqui, a gente tem agora a Cristina dizendo, eu tô louca, sem rumo, sem saber para onde levar meu filho. Regielma diz, não há muitas opções, existem várias vertentes, logística, preço, adequação, só que ela diz que encontrou. A Dulcinea diz que aqui em Manaus é muito difícil encontrar escolas e profissionais qualificados. Márcia Pisano diz, estou perdida, escolas estão com vagas contadas. Tá tipo loteria, a escola da rede pública. Nossa. A Eva diz, eu tenho 2 filhos, mas até agora não consegui vaga na escola pública. Então tem essa dificuldade, né? Mas você já percebeu, nas histórias que nós estamos contando hoje, que tem momentos também que é preciso saber a hora de parar e de trocar de instituição de ensino. Mas e quando não é só uma troca de instituição de ensino? E quando a decisão é educar, ensinar e alfabetizar em casa? Você já ouviu falar sobre homeschooling? Temos uma das nossas convidadas que entende muito bem sobre isso. Cirlane, conta como é que foi. A Cirlane até riu aqui. Além de se especializar em tudo isso que a gente já falou hoje. A gente tem uma faculdade, né? Na área de faculdade de mãe, né? A gente está dentro de uma faculdade de mãe. E aí você optou, quando tirou o Tomás da escola, não é que não vai mais ter escola para o Tomás, mas você optou por fazer um avanço com ele em casa, o tal do homeschooling. O que é isso? Explica para quem nunca ouviu falar. Ele tem uma professora particular que faz toda a dinâmica pedagógica dele, né? A minha assessoria de São Paulo também faz o que fazer e como fazer. O material dele é extremamente adaptado. Então, assim, 1 para 1, você concorda que também vai muito mais rápido? Com certeza, né? Porque você está uma atenção focada, até a criança tem um estímulo diferente. Sabe aquela coisa assim, de você fazer do limão uma limonada? Porque eu não esperava isso, de verdade. Eu não estava com esse planejamento, mas já que tinha acontecido isso,
E eu estava no meio desse tiroteio, eu falei, gente, o menino não pode ficar sem estudar. E a gente começou a se reinventar. E começou a dar certo. Porque, assim, a mãe também tem aquele afeto, aquela insistência. Sim. Agora, homeschooling, eu conheci esse termo com você. Eu não conhecia isso, sabe? E a gente foi até entender na base do direito. Isso funciona como aqui no Brasil? A gente foi conversar com um advogado. O tema homeschooling é a forma de educar em casa, onde os pais ou tutores educam seus filhos no âmbito familiar, no âmbito do lar. Mas, infelizmente, essa modalidade ainda em nosso país não tem a previsão legal, não tem uma legislação específica, não tem autorização pelo MEC para funcionar. Sob o argumento de que existe a dificuldade de socialização, de inclusão social, de acesso a meios tecnológicos, pedagógicos e, principal de tudo, a certificação. Mas como a sociedade ela tem pessoas diferentes, que têm demandas e necessidades diferentes, quando surge isso, é apresentado, os pais ou responsáveis apresentam ao judiciário, onde o judiciário vem reconhecendo essa forma de estudo como aceita no país, dependendo de cada caso concreto. Hoje já temos jurisprudências, inclusive no Tribunal Superior, no STJ, e em outros tribunais em diferentes estados da federação, os quais reconhecem essa modalidade de ensino. Só para você ter esse panorama de como é que está a aceitação do homeschooling hoje no Brasil. E aí você está fazendo esse processo de alfabetização em casa para que o Tomás possa voltar para a escola dentro dessa mesma jornada que os colegas. Sim, exatamente. Então eu não quero perder, sabe quando a vida vai te levando? E eu acho que assim, sem querer eu acertei. Porque assim, está sendo tão maravilhoso o aprendizado que o Tomás está tendo com a mãe. Porque assim, ninguém melhor do que a gente para conhecer o nosso filho. Quando eu percebo que ele vai dar uma desreguladinha, quando ele vai ter a fuga dele, eu já dou uma meia volta, dou uma ludibriada nele, faço com que ele pense que eu estou entrando no joguinho dele, porque existem justamente as técnicas de neurociência que a gente tanto estuda, por isso que eu sempre aconselho, mãe, tem que estudar. Você adaptou sua casa também, não foi? Inteira. Tem um ninho de sensorial, né, onde ele se regula no meio da minha sala, tem um pula-pula na porta da entrada da minha casa, tem os letreiros todos com o nome dele, com a cor, o alfabeto que ele ama, números, A de abelha, de elefante, I de iguana, tem todos, exatamente com a musiquinha que ele canta 4 músicas, mais de 4 músicas, e uma das músicas que ele canta é do A, I, O, U, com A de E, de I, então ele canta exatamente como está lá. Na escola, eu gostaria que as pessoas estivessem capacitadas, porque você só consegue perceber isso porque a gente vai atrás de entender o que precisa ser feito. E capacitação requer o quê? Conhecimento. Conhecimento requer o quê? Investimento. Será que a escola está disponível a pagar por um profissional capacitado? E os cursos. Esse é o ponto. Então, faz de conta. Sabe por quê? Porque a lei ela é cega. A lei diz que aqui toda criança ela tem direito a entrar na escola. Agora, o que fazer e como fazer, a lei não diz. Então, um abraço para você. É um desabafo necessário. É assim que as coisas acontecem, a realidade é essa, assim, a inclusão, ela não rima com solidão. Toda criança precisa de oportunidade e essa oportunidade requer adaptar como que essa criança vai aprender. Sabe quando a gente está na faculdade, a gente levanta a mão e diz assim, professor, eu não entendi? O professor vai fazer o quê? Ele vai tentar te explicar a mesma coisa por forma diferente até você entender. Isso é simples de contar a adaptação. E as crianças atípicas, repetição. Às vezes não sabem levantar a mão e dizer eu não entendi. Exatamente. Aí como é que ela se comunica? Se irritando, te dizendo eu não quero. Aí o corpo docente que não conhece o outro lado terapêutico diz assim, mãe, hoje ele não quis fazer, hoje ele não bateu, hoje ele mordeu. O sonho de todas as mães atípicas é que os professores tenham noções de comportamentos disruptivos, noções de comportamentos sensoriais, noções de desregulação de uma criança, o que é desregulação, o que é o autismo, o que é o Down. Então, assim, o que essa criança está fazendo? Por que ele está fazendo isso? E até se disponibilizar a entender o que é o gatilho para cada criança. Porque também não é uma receita de bolo.
todo autista se desregula por isso. Não. Todo TDAH se desregula por aquilo. Cada um vai ter Único. gatilhos diferentes, então tem que ter essa sensibilidade. Gente, parece que se descortina um outro universo, né? Quando nós começamos a ter conhecimento, a informação realmente são capazes de transformar vidas. As vidas dos nossos filhos, na nossa casa, como a nossa família. E o futuro que a gente deseja para os nossos filhos. A gente está se encaminhando já para o fim. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, porque nós conseguimos entender o que a mãe passa para buscar a ajuda de uma escola. Infelizmente, vocês se depararam com situações que não são ideais e como vocês driblaram isso, que é uma forma da gente mostrar para você de casa que é possível. Nem sempre o caminho vai ser só de flores. O de vocês e o de boa parte das mães atípicas não é. Mas a gente mostra que é possível, porque hoje, Rayane, para a gente encerrar, tá tudo bem, você conseguiu achar um lugar que está atendendo as demandas do Benício. Então, agora ele gostou muito da escola, ele estava me puxando para apresentar a escola, muito que legal. feliz, muito contente. Mas a gente nunca para de lutar. A mãe atípica, ela nunca vai parar de estudar e ela nunca vai parar de lutar. E a atenção nunca diminui. Nunca diminui. Nosso radar nunca pode falar assim, agora trocou, tá tudo bem. Não. A mãe atípica, ela nunca para. Ela nunca vai parar. Mas você está conseguindo deixar um legado por onde tem passado com o Benício. Isso é muito importante. Sim, ele está famoso e está deixando o legado dele por aí. Assim como Cirlane e Tomás também tem transformado muitas vidas. Não à toa, nos uniu todas aqui em torno desse assunto. Sim. E que você consiga, Cirlane, com essa tua explicação toda, ter orientado também muitas mães sobre o que observar e ter essa coragem de lutar por essa transformação que a Rayane conseguiu e que a gente consiga ver muito mais por aí. Lembre-se dessa palavra, do P, de mediação escolar e de adaptação escolar. Bata na porta da escola e exija isso. Procure saber um pouquinho disso aí, porque isso aí eu acho que a gente já se ajuda, né? E as escolas vão ficar espertas, porque as mães estudam. Mãezinhas, estudam muito, viu? Ouçam aqui. Eu não engulo qualquer coisa não, viu? É isso. Ouçam. Inclusive, você que está nos assistindo agora, de repente, aproveita que daqui a pouco vai estar no YouTube, pega o link e manda para a direção da escola, manda para aquela sua amiga, para alguém da sua família que precisa entender mais, porque o diagnóstico precoce vai fazer com que a aceitação chegue logo para essa família e essa família tenha condições de se preparar para lutar pelos direitos dessa criança. E é isso que a gente quer trazer aqui sempre. Conhecimento, informação, conteúdo que possa ajudar a sua transformação na sua casa e na sua família também. Muito obrigada pela sua parceria. Daqui a pouquinho, o conteúdo todo desse programa vai estar nas plataformas de podcast e também no nosso canal no YouTube, pod.derrepentemãe. Para você de casa, um ótimo fim de semana. A gente se vê na próxima semana. Você assistiu De Repente Mãe com Luana Borba.